E eu queria iniciar, Vitor, com uma pergunta, né? Assim, porque eu acho que muitas pessoas aqui, né, nessa noite, elas não sei se elas tiveram um estranhamento, né, sobre o tema, né, do nosso Yuntaku Kaioji, que é Okinawa, né, Ryukyu, como povo indígena, né? Eu acompanhei alguns comentários que surgiram, né, durante a divulgação, né? Algumas pessoas que sentiram uma estranheza, né, com o termo, outras pessoas que se disseram muito orgulhosas da cultura de Okinawa, enfim, é um tema bastante delicado, e eu queria saber por que os povos de Ryukyu foram reconhecidos como povos indígenas pela ONU. Você poderia falar um pouco sobre isso para a gente? Massa. Bom, grato pela pergunta, Milk, para a gente começar essa reflexão. Eu acho que existem vários pontos importantes para a gente construir essa imagem, né, desse reconhecimento, né? Acho que tem sido um processo longo, um processo histórico, né, ligado à própria história de Ryukyu, e a gente vai falar sobre como a ONU, especificamente, tem lidado com essa caracterização, né, do povo de Ryukyu como indígena e as consequências que isso tem tido na política internacional, vamos colocar assim. Mas antes, eu queria colocar uma questão que eu acho que é muito importante, que é a questão da representação, né, do nosso imaginário do que é um indígena, né? Então, quando a gente fala indígena, o que vem na nossa cabeça, né? E, principalmente no Brasil, acho que a gente tem uma imagem que é construída do que é um indígena na floresta, enfim, com uma série de estereótipos, muitas vezes vêm juntos. E esse exercício de pensar sobre representação, ele também pode ser feito quando a gente pensa sobre como parece ser um japonês, né? Quando a gente fala um japonês, né? Que imagem, que representação que vem para nós, né? Junto com os estereótipos e tudo isso. Então, assim, um primeiro estranhamento que com certeza nos gera, eu acho que para todos nós, nossa, quer dizer, essas duas imagens parece que elas não cabem no mesmo pote, né? Mas quando a gente percebe que as representações, nossos imaginários, tanto sobre os indígenas quanto sobre os japoneses, eles são um pouco viesados, quer dizer, eles não correspondem à realidade, né? Nós comuniqueis sabemos que a gente não cabe nos estereótipos do japonês, né? Isso acontece também com os indígenas, né? Quer dizer, no mundo inteiro existem vários povos indígenas, né? Existem mais de 200 milhões de indígenas no mundo, em todos os países. E esse é um dado que normalmente a gente também não sabe, né? Então, assim, primeira coisa é isso, a gente se abrir para falar, nossa, realmente, talvez eu não sabia exatamente, eu não sei talvez exatamente o que é um indígena. Enfim, acho que é a gente abrir esse questionamento. Bom, a ONU, a discussão do que é ser um indígena é uma discussão complexa, tanto dentro das ciências sociais, né, da antropologia especificamente, que é o campo das ciências sociais que se dedica ao estudo de grupos culturais e de povos indígenas historicamente, quanto na própria ONU, né? Lembrando que a ONU é a Organização das Nações Unidas, então, quer dizer, ela se fortaleceu no pós-guerra como uma instituição para garantir a estabilidade, a paz entre as nações. Por outro lado, ela é um conjunto de nações, de estados, justamente. E os indígenas, os povos indígenas, são justamente os povos do mundo que, de algum modo, sofreram algum tipo de invasão territorial ou colonização e que não se identificam totalmente com os estados-nação, né? Então, no Brasil, a gente tem, né, a língua oficial do Brasil, que é o português. Porém, existem mais de 200 línguas faladas no Brasil, mais de 200 povos indígenas, alguns, inclusive, que não têm contato com os brancos, digamos, ou com essa civilização. Enfim, uma riqueza cultural enorme, né, e que são povos que têm vivido desse modo há centenas de anos, né? Então,
assim, as últimas, ou alguns dos elementos, né, que a ONU coloca como sendo características de povos indígenas, então, uma delas, então eu falei que tem esse histórico de conflito com estados, e sofreram normalmente injustiças e processos de colonização. Uma outra é a questão da língua, quer dizer, os povos indígenas têm línguas diversas, que, aliás, muitas delas estão em processo de desaparecimento, e isso é uma das preocupações da ONU, né? E um outro ponto importante, que é a questão do autorreconhecimento. E aí, por isso que eu volto para aquela primeira fala, né? Que, assim, de uma certa dificuldade que nós vivemos, né? E em Okinawa, acho que essa é uma questão também que está colocada, é se a gente se identifica ou não com uma identidade indígena, né? E aí, nesse sentido, que essa nova identidade pode nos trazer, sabe, como sujeitos desse século, né? E acho que essa é uma das portas que se abrem a partir desse reconhecimento. E uma coisa que eu acho que reúne os povos indígenas aí não é a ONU, sabe? Acho que é o sentimento também que a gente tem como Tiranchu, né? Que é, enfim, a nossa relação, em primeiro lugar, com os nossos antepassados, né? A nossa ancestralidade é algo que, por tudo que nós já passamos como povo, desde guerras, a processos de colonização, a diáspora, né? Nós nunca perdemos, né? Essa consciência ancestral, a consciência de que nós estamos aqui, somos sujeitos, tal, mas nós temos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós, nossos tataratatravós, nossos tataratatravós, né, que vieram antes de nós e que, no limite, esse pensamento ancestral, ele chega também na própria natureza, né, quer dizer, nas coisas que estão vivas, né, os mares de Okinawa, que nos ligam, inclusive, ao Brasil, estão aí bem antes de nós, né. Então, acho que essas características também são encontradas em povos indígenas mais diversos do mundo, desde os nossos, aqui do Brasil, né, os Guarani, os Tupinambá, enfim, essas centenas de povos que existem aqui trazem essa mesma consciência da ancestralidade e da natureza. Legal, Vitor, trazer essas questões, né? Pessoal, para debater, né, para ser mediadora nessa live, eu até estava falando com o Vitor quando a gente estava no backstage, eu tive que estudar um pouco, né? Porque, na verdade, eu não tenho especialidade nenhuma, né, no assunto. E eu estava falando para ele que eu pesquisei, inclusive eu vou passar para vocês o link aqui, né, no chat, que eu fui atrás de informações, né, de qual a definição de povo indígena, né, e eu até estava falando para o Vitor que eu me surpreendi, porque a ONU mesmo diz que é uma definição meio que não tem uma definição padrão ainda, né, eles, nesse link que eu passei para vocês, né, ele está em inglês, mas é bastante interessante, né? Eles falam sobre um relatório feito pelo Martinez Cobo, né? E ele traz cerca de 6 fatores, né? 6 pontos que levam a definição, né? Que podem definir o povo indígena, né? E e o Vitor ele já elencou alguns para a gente, né? Que é a questão da ocupação, né? De terras por colonizadores, né? A questão da língua, da cultura, enfim, eu acho que é uma boa referência, né? Para que a gente possa ampliar mais, né? A nossa definição de povos indígenas, né? Que talvez muitas pessoas tenham estranheza, né? E, enfim, muito interessante. E um ponto que eu achei, assim, bastante o que está escrito assim no site da ONU também, que um dos pontos que eles levam em consideração é o autorreconhecimento, né? O quanto que esses povos se autorreconhecem como indígenas. E talvez aqui no Brasil os itinantes não tenham, né, esse reconhecimento como indígenas,
devido também à colonização que foi feita no Japão, né? Quando o Japão ele tomou, né, o reino de Ryukyu, né, naquela época, que era um reino independente, né? O Japão ele impôs a sua língua, né? E meio que houve um processo de niponização. Inclusive, eu não tenho aqui nenhum link para passar para vocês com relação a isso, me veio à mente, né, que quando eu estive aqui na aula, eles falaram que na época da colonização, né, com muitas aspas, mas foi uma colonização realmente, né, as crianças não podiam falar a língua de Ryukyu, né, a língua materna delas nas escolas, elas eram obrigadas a falar japonês, inclusive elas tinham tipo uma placa, né, de madeira, que era colocado se a criança falasse alguma palavra na língua local, ela era castigada com isso, né? Então, isso é algo que acontece, né? Depois a gente até vai falar um pouco sobre os Ainus, né? É algo que acontece e aconteceu, né, na história de Okinawa. E um outro ponto que eu também tinha comentado com o Vitor, né, quando a gente estava conversando, foi que nessas inúmeras pesquisas que eu fiz, né, para tentar debater, né, aqui com vocês, que partiu, né, de uma NPO, né, em japonês, que é uma entidade sem fins lucrativos, né, uma associação, né, que ela chama Ryukyu Kono Senju Minzokukai, né? Em português ficaria a Associação dos Povos Indígenas de Ryukyu. Eles são uma fundação, eles foram fundados no ano de 2007, né? E como o Vitor comentou, né, a ONU reconheceu o Ryukyu como um povo indígena em 2008, né? Essa entidade, ela foi responsável, então, né, por apresentar à ONU esse autorreconhecimento de Ryukyu como um povo indígena, né? E pelo que eu pesquisei aqui em um site do escritório do Gabinete Ministerial do Japão, essa associação atualmente ela está inativa, né? Eu vou passar o link aqui para vocês. Tá em japonês esse, tá, gente? Um pouquinho mais difícil, mas acho que é interessante que nesse site dá para ver os relatórios financeiros dos 3 anos que essa associação estava ativa, né? E mostra as atividades que eles fizeram, né? Nos últimos 3 anos de atividade. Muito legal, né? Eles foram construídos com o objetivo de apresentar, né, essa posição de Ryukyu como um povo indígena, né, e graças a eles essa reivindicação chegou à ONU.